Sabe aquela xícara de café que você toma todo dia praticamente no piloto automático? De manhã cedo, ainda em jejum, às vezes com um adoçantinho acompanhada de um pão francês ou um biscoito? Pois é. Esse hábito que parece tão inofensivo, tão brasileiro, tão parte da sua rotina, pode estar sabotando silenciosamente o seu controle glicêmico. E o pior, a maioria das pessoas que fazem isso nunca vai associar o café à elevação do açúcar no sangue. Vão achar que é o arroz branco, a farofa, o feijão do almoço. Mas o estrago pode estar começando muito antes, logo pela manhã, naqueles primeiros minutos do dia. Estamos falando de um problema que atinge milhões de brasileiros acima dos 60 anos. Segundo dados do Ministério da Saúde e da Sociedade Brasileira de Diabetes, mais de 15 milhões de pessoas no Brasil convivem com diabetes tipo 2 e boa parte delas nem sabe disso ainda. A glicemia descontrolada não avisa com dor. Ela trabalha em silêncio, danificando rins, nervos, olhos e coração, enquanto a pessoa segue achando que está bem porque não sente nada. Antes de continuarmos, me conta nos comentários quantos anos você tem e de qual estado está assistindo. Adoraria saber. Eu sou o Dr. Guilherme Mendonça, médico clínico geral com foco em longevidade para pessoas acima dos 60 anos aqui do Rio de Janeiro. E hoje eu preciso ter uma conversa franca com você sobre o café. Não para tirar ele da sua vida, mas para te mostrar que a forma como você toma café pode estar causando um dano real, mensurável no seu metabolismo. Um dano que se acumula silenciosamente a cada dia, a cada xícara tomada da maneira errada. O café é uma das bebidas mais consumidas do Brasil. Somos o segundo maior consumidor mundial, perdendo apenas para os Estados Unidos. Faz parte da nossa cultura de um jeito profundo. A pessoa acorda e já vai direto para a cafeteira. É o primeiro ritual do dia. Ninguém questiona isso. Afinal, todo mundo toma café, sempre tomou e parece que não fez mal a ninguém. Mas existe uma diferença enorme entre tomar café e tomar café do jeito certo. E essa diferença, depois dos 60 anos, pode ser a linha entre uma glicemia controlada e uma diabetes instalada, que vai complicar todo o resto da sua saúde. Vamos entender primeiro o que acontece no seu corpo quando você ingere café. A cafeína, principal substância ativa do café, estimula o sistema nervoso central. Ela também estimula a liberação de adrenalina e cortisol, hormônios que o seu corpo interpreta como sinal de alerta. E sabe o que o cortisol faz quando sobe? Ele manda o fígado liberar glicose na corrente sanguínea. É isso mesmo. O seu próprio corpo joga açúcar no sangue como resposta ao café. Em pessoas jovens e com metabolismo saudável, o pâncreas consegue liberar insulina suficiente para compensar esse aumento. Mas em pessoas acima dos 60 anos, especialmente quem já tem algum grau de resistência à insulina, esse processo não funciona tão bem. A glicose sobe, a insulina não dá conta e o açúcar fica circulando pelo sangue por tempo maior do que deveria. Agora vem o primeiro erro, e ele é provavelmente o mais comum de todos. Tomar café em jejum logo ao acordar, antes de qualquer refeição. Parece o mais natural do mundo. Acorda, vai ao banheiro, coloca o café para esquentar e toma antes de qualquer outra coisa. Simples assim. O problema é que ao acordar, o seu corpo já está em um estado fisiológico chamado de fenômeno do alvorecer. Nesse estado, entre 4 e 8 da manhã, o organismo naturalmente libera cortisol em quantidade maior para te preparar para o dia. É um mecanismo de sobrevivência antigo herdado dos nossos ancestrais. O cortisol acorda o metabolismo e a glicemia, nesse horário, já tem uma tendência natural de subir um pouco. Agora você chega e toma café em jejum. A cafeína potencializa ainda mais o cortisol. O fígado libera mais glicose. E o seu pâncreas, que depois dos 60 anos já não é tão eficiente quanto antes, tem que trabalhar dobrado para tentar compensar. Esse ciclo repetido todo dia pela manhã vai desgastando progressivamente a capacidade do seu pâncreas de responder à insulina. O segundo erro é um que muita gente pensa ter resolvido, mas na verdade criou um problema diferente. Trocar o açúcar por adoçante. Parece lógico, né? Tirou o açúcar, tirou o problema. Não é bem assim.
A maioria dos adoçantes artificiais, especialmente o aspartame e a sucralose, engana o seu cérebro. Quando você sente o sabor doce na boca, o seu pâncreas começa a liberar insulina antecipadamente, num processo chamado de resposta cefálica à insulina. Seu corpo se prepara para receber açúcar que nunca chega de verdade. Isso causa uma queda na glicemia, que logo em seguida dispara o sinal de fome e craving por carboidrato. Resultado: você termina o café adoçado e meia hora depois está com vontade de comer um pão, uma coxinha, um biscoito. O adoçante não resolve o problema. Ele cria um ciclo que leva ao consumo de mais carboidrato ao longo do dia, piorando o controle glicêmico de forma indireta, mas muito real. O terceiro erro é tomar café à tarde ou à noite. Muita gente tem o hábito de tomar um cafezinho depois do almoço, o que até tem uma justificativa fisiológica, como vou explicar mais à frente. Mas tem quem tome café às 5, às 6, às 7 da tarde, tem quem tome depois do jantar. E isso é um problema sério, especialmente depois dos 60 anos, porque a cafeína tem meia-vida no organismo de 5 a 6 horas. Isso significa que se você tomar um café às 6 da tarde, às 11 da noite, ainda tem metade da cafeína ativa no seu sangue. E o que acontece com o seu corpo quando você vai dormir com cafeína ativa no sistema? O sono fica fragmentado, menos profundo, menos reparador. E sono ruim é um dos mais poderosos gatilhos para resistência à insulina. Estudos publicados em revistas científicas como o Diabetes Care mostram que apenas uma noite de sono ruim já é capaz de aumentar a resistência à insulina no dia seguinte de forma significativa. Você dorme mal por causa do café tardio, acorda com a glicemia mais difícil de controlar, toma café em jejum de manhã e o ciclo começa tudo de novo. Pausa rápida aqui. Se este conteúdo está sendo útil para você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E se ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. O quarto erro é misturar o café com alimentos que parecem leves, mas que são armadilhas glicêmicas. O pão francês com manteiga, o biscoito graham cracker, o bolo simples, a tapioca. Todos esses alimentos têm índice glicêmico alto ou médio alto. Quando combinados com café em jejum, somam dois fatores de elevação de glicose ao mesmo tempo: o impacto do café via cortisol e o impacto dos carboidratos refinados. A glicemia dispara mais rápido e mais alto do que dispararia com cada um isolado. E para quem já tem algum grau de pré-diabetes ou diabetes tipo 2 estabelecida, esse pico pode ser clinicamente relevante, ficando acima dos 140 miligramas por decilitro pós-prandial, que é o limiar que já indica dano vascular em andamento. Agora pense no efeito cumulativo disso. Não estamos falando de um dia ruim. Estamos falando de um hábito repetido 365 dias por ano. Se você tem 65 anos e toma café em jejum, adoçado ou com pão, desde os 40 anos, são 25 anos de picos glicêmicos diários. 25 anos de cortisol excessivo pela manhã. 25 anos de pâncreas trabalhando em esforço acima do necessário. O dano não aparece do dia para a noite. Ele se constrói silenciosamente, como uma conta que vai sendo aumentada sem você perceber, até o dia que ela chega e não tem como não pagar. E existe um momento nesse processo que os médicos chamam de ponto de inflexão. É quando a resistência à insulina avança a ponto de o pâncreas não conseguir mais compensar, mesmo que você mude os hábitos. Esse é o momento em que o pré-diabetes vira diabetes tipo 2 estabelecida. E a diabetes tipo 2 estabelecida não tem cura, tem controle. Tem manejo, tem medicação, às vezes insulina, monitoramento constante, restrições alimentares permanentes, risco aumentado de infarto, derrame, amputação, insuficiência renal, perda de visão. O SUS atende sim, mas o impacto na qualidade de vida é real e profundo. Ninguém que chegou nesse ponto diria que valeu a pena não ter mudado o jeito de tomar café anos antes. Então, o que fazer? Vou te dar a solução prática, simples, que não exige abrir mão do café. O primeiro ajuste é sobre o horário. Espere pelo menos 90 minutos após acordar antes de tomar o primeiro café. Esse tempo permite que o pico natural de cortisol matinal diminua.
Seu corpo sai do estado de alerta máximo, a glicemia se estabiliza naturalmente e aí o café entra num momento mais seguro fisiologicamente. Esse ajuste sozinho já reduz de forma significativa o impacto glicêmico do café matinal. O segundo ajuste é comer antes de tomar café, ou ao menos junto com algo que tenha proteína e gordura boa. Um ovo mexido, uma fatia de queijo, um punhado de castanhas. A proteína e a gordura criam uma espécie de tampão metabólico que desacelera a absorção de qualquer carboidrato presente e atenua o pico de cortisol estimulado pela cafeína. Se você não abre mão do pão francês no café da manhã, tudo bem, mas coloque um ovo junto. Mude a composição da refeição antes de mudar o alimento. O terceiro ajuste é sobre o adoçante. O ideal é tomar o café sem nenhum tipo de adoçante, aprendendo aos poucos a apreciar o amargor natural. Se isso parece impossível agora, comece reduzindo a quantidade gradualmente, metade do que você usa hoje, depois um terço, depois nada. Outra opção que a ciência tem validado é a canela em pó adicionada ao café. A canela tem propriedades que ajudam na sensibilidade à insulina e adiciona um dulçor natural que pode facilitar a transição. Uma pitada pequena já faz diferença. O quarto ajuste é o horário do último café do dia. Corte qualquer consumo de cafeína após as 2 da tarde. Se você tem o hábito do cafezinho pós-almoço, tudo bem, toma até a 1h30 no máximo. Depois disso, se quiser uma bebida quente, opte por chá sem cafeína, como camomila, erva doce ou hortelã. O seu sono vai melhorar, a resistência à insulina vai diminuir e você vai acordar com a glicemia mais estável naturalmente. Sobre quantidade, 2 a 3 cafés por dia é o limite seguro para a maioria das pessoas acima dos 60 anos, segundo as diretrizes da Associação Americana de Cardiologia e estudos endossados pela comunidade científica brasileira. Acima disso, os efeitos negativos sobre o cortisol, a pressão arterial e a glicemia superam os benefícios antioxidantes do café. E o café tem benefícios reais. Pesquisas robustas mostram que o consumo moderado e no horário certo está associado à redução de risco de diabetes tipo 2, e de doenças neurodegenerativas. O problema nunca foi o café em si, foi sempre a forma, o horário e o contexto em que ele é consumido. Pense assim, o café não é o inimigo, ele é uma ferramenta poderosa. E como qualquer ferramenta, o resultado depende de como você usa. Uma faca pode preparar uma refeição ou causar um ferimento. Depende de quem segura e como segura. O café tomado no momento errado, com as combinações erradas todos os dias ao longo de anos, vai contribuindo para um processo metabólico silencioso que um dia se revela como diabetes, pressão alta descontrolada ou síndrome metabólica. Tomado da forma certa, esse mesmo café pode ser parte de uma rotina saudável e até protetora. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Comece com um ajuste só. Amanhã de manhã, espere 90 minutos antes do primeiro café. Só isso. Veja como você se sente. Na semana seguinte, adicione proteína na refeição antes do café. Depois, ajuste o horário do último café do dia. Pequenos ajustes feitos com consistência têm impacto muito maior do que mudanças radicais que duram 3 dias. O seu metabolismo responde a padrões, não a eventos isolados. E você, que já passou dos 60 anos, tem toda a capacidade de reconstruir esses padrões a seu favor. A diferença entre uma glicemia controlada e uma diabetes avançada muitas vezes não está na genética. Está nesses pequenos hábitos diários que parecem insignificantes, mas que, multiplicados por anos, determinam a trajetória da sua saúde. O corpo que você quer ter aos 75, aos 80 anos está sendo construído agora, em cada escolha que você faz hoje.